Olá, quero dividir com vocês a minha história de amor que eu tive na minha juventude. Em uma certa época da minha vida, eu fui morar com minha avó em Manaus. Antes, eu morava no interior do Amazonas. Minha mãe já tinha mim, minha irmã, meu irmão e também estava grávida. Meus pais me mandaram para a casa da minha avó para eu poder arrumar um emprego e ajudá-los de forma financeira. Eu, como sou a filha mais velha, fui trabalhar. Eu trabalhava em uma loja no centro de Manaus e aos finais de semana eu ia com minha avó e meus parentes para a igreja. Quando eu fui morar com minha avó, eu tinha 22 anos. Foi aí que eu conheci um homem, o Edson. Ele trabalhava em um pequeno mercado na esquina da casa da minha avó. Ele era realmente um homem bonito, branco, sorriso lindo, muito charmoso. Ele me elogiava quando eu passava com as minhas amigas. Eu era uma menina muito boba do interior. Eu me apaixonei por esse homem. Eu assistia novelas e me imaginava com ele. Eu tinha apenas 22 aninhos e eu não tinha muita maldade. Eu confiava em todo mundo. Mas, infelizmente, esse homem por quem eu me apaixonei era casado. Ele tinha uma esposa. E quando eu soube, eu fiquei tão mal que eu chorava sozinha, porque eu já me imaginava casando com ele. Um dia, eu fui no mercado onde ele trabalhava e ele me convidou para irmos tomar sorvete ao final de semana. E eu tinha um defeito muito grande comigo. Eu era uma pessoa que eu não sabia dizer não. Eu tinha vergonha de falar não e eu acabei me deixando levar. Eu era muito acanhada e muito fácil de ser manipulada. E no final de semana, eu saí com as minhas colegas e quando chegou na metade do caminho, elas se despediram de mim e eu fui encontrar com ele. Eu já tinha combinado tudo com elas. O Edson chegou pouco tempo depois e fomos juntos tomar sorvete. Ele estava usando um perfume muito cheiroso e naquele dia a gente se beijou. Eu estava muito nervosa, mas ele foi muito carinhoso comigo. E assim passamos a namorar escondidos. Eu era uma menina linda quando eu era jovem. Hoje em dia, depois de ter usado muitas químicas no cabelo, também cortei e acabei engordando um pouco, não estou mais como antes. Mas naquela época, meus cabelos eram grandes que batiam na cintura. Eu tinha os quadris bem desenhados e a cintura marcada. Onde eu passava, eu recebia propostas, cantadas e elogios, mas eu apenas tinha olhos para o Edson. O Edson me dava dinheiro. Eu já trabalhava e tinha a ajuda da minha avó, mas ele insistia para eu pegar o dinheiro e eu não conseguia dizer não. Eu guardava esse dinheiro sem a minha avó saber. Depois, eu gastava com as minhas amigas. Às vezes eu dava tudo para elas. Eu só queria me livrar daquele dinheiro. Eu achava o Edson muito generoso comigo e eu tinha muito medo de magoar os sentimentos dele. Depois, o Edson me pediu uma prova de amor. Ele queria que eu me relacionasse sexualmente com ele. Eu estava muito nervosa, mas eu prometi para ele que eu ia sim me entregar para ele. E eu posso ter muitos defeitos, mas quando eu prometo uma coisa, eu vou até o fim. Eu era virgem e eu falei isso para ele. Ele foi carinhoso comigo. Ele pagou um bom motel na época, que não existe mais, e era um hotel muito chique, muito bonito. E eu acabei perdendo a minha virgindade com ele. Depois, eu acabei me viciando naquela sensação de prazer. E passamos a fazer sexo sempre que a gente se encontrava. Ele foi cuidadoso, usava sempre camisinha. Por eu ser uma menina do interior, eu não sabia muito bem sobre essas coisas. Eu aprendi tudo com ele,
Foi ele quem me fez passar da fase de moça para uma mulher. Ele me falava que eu era mais bonita do que a esposa dele. E sim, realmente eu era uma moça muito bonita, mas eu não gostava quando ele falava essas coisas, eu ficava sem jeito. Minhas amigas diziam que eu era amante dele, mas eu achava muito vulgar o termo amante. Eu não gostava que elas falassem isso. E elas sorriam de mim. Eu ficava muito constrangida. Na minha cabeça, eu não era amante. Depois, o boato começou a correr na cidade. As pessoas comentavam sobre a gente. Minha avó e meus tios souberam e os meus tios homens foram falar com Edson e mandaram ele se afastar de mim. Eles falavam que ele só queria me usar. Foi muito constrangedor para mim, porque eu achava que ninguém nunca iria saber do meu romance. Minha avó gritava bem alto para todo mundo ouvir. Foi uma situação horrorosa. Eu fiquei doente. Eu não queria me afastar do Edson porque eu gostava muito dele. Era um amor muito sincero da minha parte. Eu queria tanto que tudo acabasse bem. Eu briguei com os meus tios, fiquei sem falar com eles porque eu achava que os meus tios eram os vilões da história por terem me afastado dele. Mas minha visão a respeito do Edson mudou completamente quando eu soube de dois fatos. O primeiro era que ele ficava com outras moças da cidade, principalmente nas festas. E o segundo foi que um rapaz que conhecia ele falou para o meu tio que a esposa dele estava passando por um tratamento muito delicado. Ela tinha problemas nos rins e mesmo assim, o Edson, marido dela, fazia tudo isso escondido. Isso fez eu mudar totalmente a minha visão que eu tinha sobre ele. Eu me senti tão mal que eu nem conseguia acreditar em tudo isso. E confesso que o que mais me deixou com raiva na época foi saber que ele tinha outras. Hoje em dia eu sei que o pior realmente era ele trair a esposa. Mas na época eu só tinha raiva por ele ter escolhido outras. Depois de toda essa ilusão, eu ainda achava que a qualquer momento o Edson iria me encontrar e que ele iria me pedir perdão por ter me enganado, e aí então seríamos felizes. Mas com o tempo, ele se afastou de vez, sumiu sem dar notícias. E sempre que eu ia comprar alguma coisa no mercado, eu esperava que fosse encontrar com ele. Hoje, eu sou uma mulher casada. Tenho um único filho com 23 anos e um neto de 2 aninhos. Hoje eu amo meu marido. Ele apareceu na minha vida depois do Edson. No início, eu tinha medo que o meu marido fizesse a mesma coisa que o Edson fez comigo, mas eu acho que tudo que Deus faz é bom. Meu marido apareceu na minha vida como uma forma de me fazer superar toda a desilusão que eu sofri. Eu fui manipulada pelo Edson. Ele só queria brincar comigo e usar o meu corpo, a minha beleza. Mas eu acho que, se eu não tivesse passado por esse trauma, digamos assim, eu não teria encontrado o homem maravilhoso que eu tenho hoje. Nunca mais vi o Edson. Naquela época eu nem tinha celular. Muitos anos depois, por curiosidade, eu busquei o nome dele nas redes sociais e parece que ele está morando no Acre. Ele está totalmente diferente. Hoje em dia, eu prefiro 1000 vezes meu maridão. Eu era uma menina muito tola do interior, ingênua naquele tempo, mas hoje eu sou uma mulher realizada. Todo o sonho que eu tinha de me casar e ter uma família se tornou realidade, mas com um homem que realmente vale a pena. Essa é a minha história. Olá, meus amores, como é que vocês estão, hein? Espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal.
Minha amiga, muito obrigada por você compartilhar parte da sua experiência de vida aqui com a gente. Meu amor, a sua carta é mais um exemplo que eu canso de bater aqui. Não vale a pena se relacionar com alguém comprometido. No seu caso, o Edson, um homem casado, que se divertia com você e com várias outras mulheres, como você mesmo descobriu. Fora que me parece ser um homem sem caráter nenhum, pois casado, a mulher doente em casa e ele, ao invés de apoiar sua esposa, vivia na rua curtindo, levando mulheres para hotéis. E você, infelizmente, foi mais uma que passou pela vida dele. Você, com 22 anos, acabou se apaixonando por ele, você descobriu que ele era casado e, infelizmente, não conseguiu colocar um ponto final imediatamente. Fica esse alerta, seja homem, seja mulher. Começou a se envolver com alguém, descobriu que esse alguém é comprometido, se valorize, coloque um ponto final. Eu tenho certeza que hoje, amiga, você reflete muito bem sobre tudo isso e se arrependeu dessa escolha do passado. Hoje, amiga, você é uma mulher casada, mãe, avó, e eu acredito que se você pudesse voltar atrás, você teria feito escolhas diferentes, que seria terminar com o Edson assim que descobriu que ele tinha alguém. Você viu que não vale a pena. Nunca vale a pena. Quando a gente se permite viver esse tipo de relacionamento, é como se a gente se colocasse em segundo, terceiro, último plano. A gente deixa de ser uma prioridade para nós mesmos e colocamos esse alguém à frente de tudo. E isso não é legal. Nunca foi e nunca será. Você errou, sabemos. O Edson errou também. Ele era um homem casado. Mas foram escolhas. Foram escolhas do passado. E que bom que tudo isso passou. Que bom que tudo isso acabou. Fica mais esse alerta e mais esse exemplo para muitas mulheres que, infelizmente, neste momento, vivem um relacionamento exatamente como esse que você viveu lá com o Edson. Acordem, meus amores. Acordem, se valorizem, se priorizem. Eu tenho certeza que cada uma de nós tem a capacidade de encontrar alguém livre e desimpedido para a gente escrever a nossa história de amor, tá bom? Então é isso, mais uma vez, muito obrigada, minha amiga, tudo de melhor para sua vida, para sua família, um super beijo, se cuida, fica bem, gratidão. E vocês, amigos e amigas do canal, o que é que vocês acharam da história de vida da nossa amiga, hein? Deixe aqui nos comentários que nós vamos adorar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem, beijos de luz, tchau, tchau!